Nesta quinta-feira, a ONG Human Rights Watch divulgou a 28ª edição do Relatório Mundial da entidade, que aponta a denúncia à violência doméstica generalizada no Brasil. De acordo com esse levantamento, apesar dos avanços conquistados após a Lei Maria da Penha, em 2006, as investigações contra crimes que atingem as mulheres ainda não são devidamente encaminhadas. O estudo aponta que delegacias especializadas contam com recursos humanos insuficientes, geralmente fecham durante a noite e nos finais de semana, permanecem concentradas em grandes cidades. Em 2016, 4.657 mulheres foram assassinadas no Brasil. No mesmo ano, apenas 2.904 casos foram denunciados como feminicídio. E para explicar melhor esse relatório, nós vamos conversar agora com a diretora da ONG, a Maria Laura Canineu. Laura, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Laura, eu queria saber como é que você vê esses números que são alarmantes de feminicídio aqui no Brasil, o encaminhamento que é dado a todos esses processos, a falta de assistência, na verdade, que boa parte das mulheres tem quando elas são vítimas de violência, não é? Não, com certeza, esses dados, o capítulo do Brasil desse relatório, ele trata de várias outras questões muito graves, mas dentre as mais graves a gente entende que a passividade do Estado brasileiro na investigação de todas as denúncias de violência contra a mulher, principalmente aquela violência no âmbito doméstico, porque o típico desse tipo de violência é que essa violência escale, essa violência se torna mais grave, ela se agrava até muitas vezes chegar à morte, ou seja, se há uma interrupção do ciclo da violência num estágio ainda inicial, você pode prevenir uma morte no Brasil. E como você já colocou, o Brasil, infelizmente, tem dados de feminicídio que vão dentre os mais preocupantes do mundo, na nossa opinião. Então, acho que basicamente o que precisa ser feito, né, qual que é a proposta, que aparentemente parece simples, mas o Estado tem demorado para fazer, que é dar uma atenção especial à prevenção. Como eu disse, todas as denúncias têm que ser investigadas. O que a gente vê ainda é um número muito grande de denúncias, ameaças e inclusive agressões que acabam sendo arquivadas no Brasil por falta de investigação. Isso a gente viu, por exemplo, numa delegacia de mulher no estado de Roraima, que tinha mais de 8.400 boletins de ocorrência de denúncias que foram arquivadas por causa da falta das mais básicas etapas da investigação, inclusive o próprio depoimento da mulher. Então é muito importante não só a ampliação das unidades de atendimento específicas, mas também é importante que quando não há delegacia da mulher especificamente, que toda a Polícia Civil, todas as pessoas que tratam desse tema, a Polícia Militar também, sejam devidamente treinadas para que possa atender essa mulher que vem de uma forma afetada profundamente no seu psicológico, no seu físico, na sua estrutura familiar e que precisa chegar num ambiente em que ela se sinta protegida. A gente viu em delegacias da mulher também e outras que muitas vezes não existe um espaço privado, um espaço em que ela se sinta confortável, ou seja, o sistema ainda desencoraja a denúncia, de forma que há subnotificação e quando há notificação não há investigação suficiente para trazer a responsabilização. Agora, Laura, nós sabemos que os problemas de segurança aqui no Brasil vão muito além disso. A gente tem uma situação de segurança que é das piores que a gente já enfrentou, é um dos problemas mais sérios do país, talvez até por falta de pessoal especializado, pessoal suficiente para o atendimento, mas em relação às mulheres, a gente vê constantemente casos que chegam ao assassinato mesmo, que era como, havia todos os indícios que se poderia chegar a isso, né? Havia todo o histórico de violência, de ameaça, de a mulher se sentir oprimida, dela sofrer mesmo violência física. Então, vem os indícios de que em algum momento vai acontecer o assassinato. O que você acha que poderia ser feito nesse ambiente com todas as restrições que nós temos, inclusive financeiras? Eu não tenho dúvida de que essa quantidade de mortes de mulheres no Brasil é uma derrota do Estado brasileiro, porque, como eu disse, são mortes que podem ser prevenidas, que coisas podem ser feitas para evitar esse tipo de morte, né? Então, como eu disse, lógico que numa situação de crise econômica, quando a gente fala de ampliação das unidades de atendimento, parece uma coisa tão isso nunca
acontecer, porque falta fazer tantas coisas, né? Primeiro a gente tem que tratar da especificidade, né? Em geral, o feminicídio é um crime que você sabe o agressor. Então, é diferente de um homicídio. A mulher foi morta pela simples razão do seu sexo, do seu gênero, do seu sexo feminino. Então, a ampliação das unidades é necessária, mas não é só isso. Toda delegacia tem que ter estrutura e tem que ter treinamento. Essa não é uma medida que eu estou pedindo recursos financeiros que não sejam possíveis. O treinamento de policiais em delegacias que não sejam, para que ele não encaminhe essa mulher e depois não tenha volta. A gente já documentou inúmeros casos em que a mulher chega numa delegacia da mulher e o policial encaminha ela para a delegacia da mulher que está fechada, porque ela é à noite ou no final de semana, inclusive quando acontecem a maioria dos casos. Então é preciso que a estrutura seja uma estrutura que acolha a mulher, independente de ser uma unidade especializada ou não. Então essa é uma medida simples, que independe da ampliação, depende de você aumentar muito o número, que é necessário, não tenho dúvidas que sim, mas até a gente chegar nesse ponto, a gente pode ainda fazer muita coisa para que o sistema não desencoraja a denúncia e que a mulher possa fazer isso, se sentir melhor e mais protegida. E lembrando que quando há uma denúncia desse sentido de violência contra a mulher, enquadrando na Lei Maria da Penha, o processo tem que ser encaminhado independentemente de a mulher voltar atrás, e a gente vê que não tem essa continuidade exatamente pelas restrições humanas, de material. Agora, você acha que isso pesa mais do ponto de vista do posicionamento dos municípios, do Estado, do governo federal? Por onde deveria começar essa mudança maior? De responsabilidades. Obviamente, a investigação e a responsabilização ocorre no âmbito do Estado, mas os serviços de acolhimento, de apoio psicológico, ele cabe também aos municípios. E o governo federal precisa fazer as diretrizes, precisa compilar dados. A gente tem uma problemática muito grande de dados, por exemplo, desses números imensos de denúncias que muitas vezes não são registradas ou muitas vezes não são investigadas e boletins de ocorrência são arquivados. Eu acho que precisa ter um cruzamento dos dados daquilo que chega efetivamente a ingressar no sistema judiciário. Eu preciso destacar um avanço bastante importante que foi dado sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, que foi a compilação de um relatório pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o estado das varas especializadas da mulher. Então há, por exemplo, esse dado de denúncias de 2.900 denúncias de feminicídio no ano de 2016, é um dado muito recentemente publicado pelo CNJ. Então cada esfera tem a sua responsabilidade. Nós conversamos com a diretora da ONG Human Rights Watch no Brasil, a Maria Laura Canineu. Laura, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise.